Em 66, que o Sudão foi apresentado em larga escala ao mundo ocidental. Charlton Heston faz o papel de um general inglês e Laurence Olivier, com o rosto maquiado de africano, representa um líder islâmico rebelde. Oh, beloveds, oh men of the desert, my Lord Muhammad, blessings and peace be upon him, commands me to speak, for I am the Mahdi, the expected one. It is the hour of prayer. O fato existiu. É a revolta mahdista do final do século XIX. Mas é um filme inglês sobre como os ingleses tentaram salvar os sudaneses dos próprios sudaneses. Quais são as origens dos problemas que resultaram nessa divisão do Sudão agora? As origens elas decorrem do processo de independência do país, que iniciou-se por volta de 1954 e culmina em 1956, onde a elite dirigente que vai conduzir o país, a partir do processo de independência, opta pela arabização como uma forma de uniformizar o país. E essa islamização entrava em conflito, feria os interesses das várias etnias que vivem no sul? Sim, porque na verdade era a perpetuação de uma forma de hierarquização colonial, que os ingleses, na verdade, herdaram de uma experiência anterior à chegada dos ingleses no Sudão, que foi a Revolução Mahdista no Sudão, onde as confrarias muçulmanas do norte, dessa região mais ao norte do Sudão, elas formam um bloqueio à entrada colonial inglesa durante 17 anos e constroem um Estado Islâmico nesse espaço. Durante essa existência desse primeiro Estado Islâmico que foi instalado no Sudão, por reação aos ingleses, já se faz uma hierarquização onde essas confrarias ao norte tinham já papéis políticos de comando, controle fiscal, e os povos do sul do Sudão, eles tinham que pagar tributos e também eram sujeitos à escravização. Não é tanto só uma herança colonial, é quando se constrói esse processo político, se pensa uma sociedade civil, onde o ingresso nessa sociedade civil faz forçosamente pelo árabe, e não é um árabe que todo mundo possa ter acesso. Por exemplo, existem muitos intelectuais Dinka do sul do Sudão, que têm um papel importantíssimo. John Garang, que vai liderar o principal partido de oposição ao norte, ele era de origem Dinka. Muitos Dinkas, intelectuais Dinkas, dominavam o árabe. Muitos até se tornaram muçulmanos, mas mesmo assim eles não eram aceitos. Então, mesmo quando esses povos do sul, muitos desses intelectuais do sul, aderiram à ideia de arabização como uma forma de se construir uma entidade política maior, como uma forma de construir uma entidade política que congregasse as diferenças, mesmo assim, essa elite do norte, que foi integrada à administração colonial, que foi mais anteriormente que fez a Revolução Islâmica para se contar para os ingleses, ela não aceita a absorção desses Dinka. Desconhecimento e preconceito dominam a imagem externa do Sudão. Ele é o maior país africano em extensão, tem desertos, montanhas, pântanos e florestas, mas ficou associado a fome, miséria, guerras e terrorismo. Osama Bin Laden passou 4 anos lá. Só foi expulso depois que a comunidade internacional pressionou o governo sudanês com sanções que aprofundaram os problemas do país. A etnia Dinka, a maior no sul do Sudão, é uma das que mais lutaram contra o governo central de Khartoum. As pernas longas da modelo Alek Wek, 1,80 m, vêm da genética Dinka, um dos povos mais altos da África. Alek é uma refugiada de guerra. O jogador de basquete Luol Deng, na NBA, também refugiado, tem mais de 2 metros. Numa simplificação, costuma-se dividir a população de cerca de 40 milhões em 2 grupos, os que falam e os que não falam árabe. A diversidade cultural, no entanto, é imensa, centenas de etnias, divisões tribais e grupos linguísticos.
Esses povos todos se movimentam muito dentro do território, especialmente por conta do crescimento econômico de Khartoum, já nos anos 60. Khartoum se torna uma cidade que recebe muito investimento dos países do Golfo e desenvolve grandes avenidas e desenvolve toda uma infraestrutura industrial que é ligada aos países do Golfo. Então, Khartoum passa a ser uma cidade de grande riqueza no contexto regional. Então, você tem uma forte imigração para os arredores de Khartoum. Ou seja, as minorias, as etnias, elas estão circulando no país e principalmente em torno de Khartoum? Sim, porque é a cidade mais rica, né? E qual dos dois países tem mais chance de prosperar, de se fixar, de se tornar um país realmente independente? O sul tem a riqueza, mas a infraestrutura para gerar essa riqueza está no norte. Né? Se acredita que com o apoio do Quênia, com o apoio das nações europeias que têm investimentos no sul, seja possível se estruturar. Por exemplo, boas universidades, se estruturar uma infraestrutura. Né? Existe uma universidade em Juba que se pretende expandir essa universidade e dar a ela infraestrutura. Agora, obviamente que, sendo o sul muito mais rico, e se conseguindo construir, de fato, um mínimo de uma infraestrutura para fazer o comércio exterior, exploração do petróleo, a gente se acredita que o sul vai se desenvolver muito mais e que o norte, sim, passe realmente por um processo de crise humanitária até.